Rabbanan, Svoraai e Geonim. Esse é o título que se dá a mestres e grandes rabinos que viveram numa época, na verdade em dois períodos que somados eles chegam a cerca de 500 anos, ou seja, após o término, o encerramento do Talmud, uma vez que a Gemara terminou de ser elaborada na geração de Ravina e Ravashi. Isso aconteceu há cerca de 1500 anos atrás, terminou de ser elaborado o Talmud, a Gemara, completado o Talmud no ano 500 da chamada Era Comum. A partir de então, durante cerca de 2 séculos, atuaram mestres e grandes rabinos que eram chamados de Rabbanan Svoraai, da palavra Svará. Svará significa como explicar, uma explicação, o entendimento, entender qual a lógica por trás de um determinado raciocínio. Então, esses mestres que atuaram nesses 2 séculos, imediatamente após o encerramento do Talmud, da Gemara, eles se dedicaram não a acrescentar ou contestar coisas que estavam no Talmud, mas sim de dar explicações, seja um aprofundamento, uma análise nos textos talmúdicos, e por vezes também as suas ideias e suas interpretações acabaram incorporadas ao texto do Talmud. Passados esses 2 séculos de atuação de Rabbanan Svoraai, daí se inicia um período que é chamado o período dos Geonim. A palavra Gaon, já explicamos outras vezes, literalmente significa um gênio, um prodígio, também o valor numérico dela equivale a 60, e isso corresponde aos 60 tratados da Mishnah, com as suas explicações na Gemara. Se fala que uma pessoa, para receber esse título de Gaon, ele precisava ser exímio conhecedor de todos os tratados talmúdicos, de todos os 60 tratados talmúdicos, com suas explicações e interpretações. Então, durante cerca de 300 anos, vigorou esse período no qual atuavam esses grandes rabinos que eram chamados, eles recebiam o título de Gaon, Rav Hai Gaon, Rav Shrira Gaon, etc. E a atuação deles também era, ou seja, o Talmud tinha acabado de ser compilado e a Mishnah, a Gemara iriam se tornar aquilo que nós falamos, a coluna vertebral, a espinha dorsal do judaísmo. Então eles continuaram se aprofundando sobre os textos e respondendo perguntas e questões que surgiam sobre essa obra, inclusive a famosa literatura de responsa, Shelot Utshuvot, perguntas e respostas sobre temas, sobre interpretações de textos judaicos, ou especificamente sobre leis judaicas, temas de Halachá. Isso vem muito da época dos Geonim e se prolonga por 1000 anos ou mais, até a nossa época contemporânea. Então essa prática que comunidades ou discípulos enviavam, antigamente por carta ou outros meios, enviavam perguntas para os grandes mestres, esperando que eles respondessem, dessem a interpretação correta de algum texto que estava sob dúvida na sua interpretação, ou determinasse como prevalece a Halachá, a lei, em determinados casos. Então isso vem da época dos Geonim. Talvez um dos mestres mais conhecidos e famosos dessa época seria Rapsadia Gaon. Rapsadia Gaon, além de atuar nessa época como todos os seus colegas, ele também é responsável pela primeira obra de pensamento judaico-filosófico. Rapsadia Gaon escreve um livro chamado Emunot Vedeot, Fés e Ideias, enfim. Esse livro é escrito em árabe, inclusive ele próprio se dedicou a traduzir a Torá e o Tanakh para o árabe, uma vez que na sua localidade os judeus já não conheciam, já não entendiam o hebraico e não dominavam o idioma. Então, para poder aproximá-los ao conhecimento do judaísmo, ele escreve obras no idioma que eles entendiam, que era o árabe, e traduz obras clássicas também para esse idioma. Naquela época dos Geonitas surge uma seita dissidente
dentro do judaísmo, os chamados caraítas, aqueles que não queriam aceitar a Torá oral com toda a sua tradição e, portanto, contestavam tudo que foi transcrito na Mishnah, na Gemara, no Talmud. Eles queriam interpretar a Torá ou ao pé da letra ou à sua maneira. E os Geonitas foram aqueles que atuaram contestando essas tendências, essas divergências, essas polêmicas causadas pelos caraítas naquela época. Então, Saadia Gaon escreve também esse livro de pensamento judaico, de filosofia judaica, para contestar ideias e filosofias errôneas que prevaleciam na sua geração, na sua época, e deixavam muitas pessoas confusas, perplexas, enfim. Esse foi um período de atuação, portanto, de Rabbanan Svuraai, dos Geonim, algo que se estende por 500 anos até mais ou menos o ano 1000 da contagem da chamada Era Comum. Isso, em curtas palavras, é um pouco do que acontece e é produzido dentro do meio judaico, dentro da sabedoria judaica, do conhecimento judaico, de Torá e todos os outros aspectos. Então, isso é o que é produzido durante essa época por esses grandes mestres.